diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Isaías 55, do 1 ao 7, diz assim nessa versão: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, diz o Senhor, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, diz o Senhor Todo-Poderoso que está aqui nessa noite. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Venham, eu fiz uma testemunha. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Esclareça algo mais em nossos corações a respeito deste texto, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, irmãos, o dia inteiro, já está terminando às 12 horas, faltam 30 minutos para se cumprir as 12 horas, para aqueles que vieram aqui desde cedo. Eu espero que tenha valido a pena para todos nós. Você ouviu aqui que você tinha que negar a si mesmo? Sim ou não? Ouviu que era necessário negar o mundo, as coisas do mundo, viver para Cristo, ser uma nova criatura? E depois você ouviu que rejeitar o pecado, decidir não pecar. E agora eu quero falar com vocês a respeito, depois de todas essas coisas, porque se ninguém percebeu, tem uma pergunta ali. Como chegar mais perto de Deus? Como? A gente aqui tentou responder. E a primeira resposta foi: primeira coisa para você chegar mais perto de Deus, negue-se a si mesmo. Amém? Porque quando eu nego as minhas vontades, eu estou negando o pecado. Porque as minhas vontades só podem ser maus. Se o Espírito Santo não estiver controlando a minha vontade, eu estou tendo uma vontade má. E lógico, se o Espírito Santo estiver controlando a minha vontade, eu estou perto de Deus. Depois você ouviu que você deve negar, ou seja, tirar o mundo desentranhado de você. Porque quem ama o mundo não ama a Deus, e logicamente também não estará perto de Deus. E a terceira mensagem foi decidir não pecar, porque o pecado entristece o Espírito Santo de Deus, e logicamente também você não estará. Nós somos entendidos, amém? E é lógico que você vai pecar. E como disse bem o Jorge aqui, um acidente
Ele usou o exemplo da van. Se acontecer um acidente, o pecado na sua vida tem que ser um acidente. Não pode ser uma rotina, igual você tem a rotina do seu trabalho. Você tem que ir lá mexer nos trabalhos, nas planilhas. Ou você que mexe com tijolos, ou você que mexe com ferramentas, no maquinário. Você tem aquela rotina. Ou você que só olha, só observa, só vigia, como eu. Mas é uma rotina. Pecado não, tem que ser um acidente, amém? Diga comigo assim, pecado. Diga, acidente. Ele vai ser um acidente a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso. E agora, a quarta mensagem que eu acho que vai ajudar a responder mais um pouco é buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Eu meio que misturei assim, buscar a Deus enquanto se pode achar, né? E eu peguei lá, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Porque se você estiver pregando a palavra, você vai estar pregando que palavra? Pelo menos eu espero que seja de Deus. Então eu meio que peguei a metade de cada um e coloquei: busquem a Deus em tempo e fora de tempo. Quando for tempo, aqui na igreja, 12 horas, culto amanhã, escola dominical, ensaio. E quando for fora de tempo, trabalho lá na máquina, lá no computador, lá na obra, ou então capinando. Esse é fora de tempo também. Busca o Senhor ali. Fale com Deus. E eu separei esse texto aqui. Isaías usado por Deus, ou seja, Deus falando na boca de Isaías, diz para o povo. E ele diz para nós hoje: venham. Venham todos vocês que estão sofrendo de sede. Venham beber. E vocês que não têm dinheiro, é de graça, venham beber de graça. Você não compra aqui um espaço no céu, ou um espaço na presença de Deus. Você não compra aqui um milagre, como aconteceu com os apóstolos, aquele homem querendo comprar um milagre. Aquele feiticeiro, aquele cara que mexia com magias, com mágicas. Não, aqui não é de graça. Se Deus tiver que te usar para curar alguém, vai ser de graça. Não porque você merece, mas porque Ele ama aquele outro alguém que precisa ser curado. E você vai estar ali naquele momento. E Ele fala aqui no versículo 1, vem que é de graça. Está sofrendo? Está doendo? Vem que eu curo as feridas. E é de graça. No versículo 2 ele fala: porque você gasta dinheiro à toa. Ou seja, porque estão procurando Deus em lugares onde Ele não está? Essa é a pergunta. Não, mas é que lá tem uma oração que acontece algumas coisas. Não, eu tenho que ir lá. Não, é porque lá os louvores, a música, a mensagem é de prosperidade, é de bênção. Eu preciso ouvir essas coisas, eu preciso mudar de vida. Onde é que você está buscando a Deus? E ele fala: olha, estão comprando à toa, estão gastando com o que não precisa. É de graça. Ouçam o que eu digo a vocês, e vocês poderão comer comidas deliciosas para alimentar suas almas. Um ego satisfeito, de repente dos 12 horas, chegou em casa, bate no peito: eu participei dos 12 horas. Eu fiquei 12 horas dentro da igreja com o meu Deus. Esse ego vai alimentar o seu corpo daqui a 3 dias no máximo. Daqui a pouco você esquece. Agora, se você comer aquele que veio aqui dentro, sabe, se você comer desta comida que está sendo jogada aí para você, ou seja, que está sendo posta para você, a sua alma será alimentada até a volta de Cristo. É verdade. Versículo 3, ele: escutem-me com toda a sua atenção, ouçam bem, pois a sua vida depende disso. Olha, escutar, a minha vida depende de eu ouvir Deus, de eu ouvir o meu Deus. Eu preciso ouvi-lo. Escutem com atenção. Eu vou fazer com vocês um trato eterno para lhes dar todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Quem foi o rei Davi? Davi era rico? Sim. Era o rei.
Davi era ungido do Senhor? Sim. Era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Davi era feliz? Sim. Pecador como todos nós, problemas na família como todos nós, mas era feliz, era rico, era um rei. Olha, mas Deus está falando isso aqui pra gente. Como fiz com o rei Davi. Está falando isso pra gente, irmãos? Então tome posse dessa palavra. Mas Fábio, a prosperidade, será que ela é boa? É boa sim. Você não pode se apegar, se prender. Lembra do jovem rico? Que Cristo provou ele dizendo, olha, venda tudo que tens, dê aos pobres e me siga. O que ele disse? Não, porque ele estava preso. Mas a prosperidade é de Deus. Porque se você for próspero e você não ficar preso a ela, você vai abençoar os que precisam. E Deus precisa dessa interação, sabe? O rico abençoando o que não tem. Ele precisa. É aí que nós vemos o amor. Porque eu vou ser amado se eu for abençoado. Eu vou saber que alguém me ama. E aquele que está abençoando vai poder ver realmente se ama, tirando parte da sua renda e abençoando o que precisa. No versículo 4 ele continua dizendo, dando exemplo de quem foi Davi, como foi. E no 5 ele fala, olha, vocês também darão ordens a outros povos, e eles obedecerão e viverão junto a vocês. Viverão junto a vocês, nessa tradução diz. Quando a gente está perto de Deus, as pessoas querem estar perto de nós. Deus é bom? Sim. Se você tem Deus intenso na sua vida, você é uma pessoa agradável. Você se torna uma pessoa agradável, amorosa, inteligente. Sim, porque se vier algum problema para você, você vai correr para a palavra e vai responder diante da palavra para essa pessoa. Você vai dar um conselho diante da palavra. E o conselho da palavra é bom, sim ou não? Sim. Então você automaticamente atrairá. Não se espante se todo dia vier alguém bater no teu portão e pedir, meu irmão, minha irmã, ore por mim. Não se espante também se a sua casa estiver sempre com gente. Você é agradável quando você está perto de Deus. Como pode uma pessoa se declarar cristã, participar de ceias, momentos como esse, festividades e congressos e blá 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 e blá blá blá, e ser uma pessoa insuportável? Como pode? Tem alguma coisa errada. Então você vai se tornar uma pessoa agradável quando você estiver perto. Ainda que você tenha algum problema assim, sabe, de relacionamento, seja um pouco tímido, assim como eu sou, você vai se tornar mais agradável quando você chegar mais perto de Deus. Ele continua dizendo aqui no versículo 6, e esse é o versículo tema, sabe, mais profundo que eu quero que você entenda agora. Ele diz, busquem ao Senhor enquanto podem achar. Peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Busquem ao Senhor, tá? Eu ouço isso todos os dias. Irmãos, vamos buscar ao Senhor. Eu ouço isso nas mensagens, eu ouço isso em canções, eu ouço isso em ministrações também. Buscar ao Senhor. Agora, eu fiquei aqui, sabe, preocupado com esse enquanto podem achar. Isaías já falava disso. E o mais engraçado é que nessa época o Espírito Santo ainda não estava por completo no meio dos homens. Isaías fala, povo, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Será que então algum dia não poderá mais? E a gente às vezes fica esperando o fim dos tempos, a igreja ser arrebatada, como alguma coisa muito estrondorosa. A volta de Cristo vai ser estrondorosa. Os 4 cantos da terra, se é que a terra tem 4 cantos, já que ela é mais ou menos redonda, verão, todo olho verá, todo o olho verá. Peixe vai ver lá no fundo, vai, porque tem olho, então se é todo olho, é todo olho.
E aí, então, algum dia eu não vou poder mais achar. A volta de Cristo sim vai ser visível. Mas e o arrebatamento da igreja? Como é que vai ser? A gente escuta algumas histórias de que carros desgovernados, aviões, as pessoas vão estar deitados dois na cama, um será tomado, outro será deixado. E o diabo, onde está nessa história? Será que ele não vai inventar alguma mentira, como ele inventa várias por aí? Para rapidamente acabar? E se nenhum de nós aqui, se todo mundo agora foi arrebatado e a gente ficou, e aí? Vai buscar e não vai achar. Então é tempo de buscar a Deus agora. Não fique distante do Senhor. Não fique distante do Senhor. Procure, peça ajuda, invoque o seu santo nome enquanto Ele está perto. Será que Deus um dia vai para longe? Será que Ele um dia vai para longe? O que Isaías estava querendo dizer? Será que essa mensagem é só para aquele povo naquela época? Será? Será que é só para aquele povo ou é para nós também? Poxa, um dia Deus vai para longe, um dia Ele não vai estar. Como que é isso? Irmãos, eu não sei dizer, mas eu quero buscar o Senhor enquanto eu estou podendo. E aí ele começa a falar que, olha, os pecadores devem abandonar seus maus caminhos. Devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para Deus, arrependidos. Assim Deus mostrará a sua grande misericórdia, o Senhor mostrará como é imenso o seu perdão. E aí eu penso, os pecadores, assim, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não são convertidas, é isso? Isaías estava pregando aqui para os gentios, sim ou não? Isaías estava pregando para o povo de Deus. Então nessa noite Deus está falando para você e para mim, você que está pecando, deve abandonar o seu mau caminho, deve deixar de lado os seus maus pensamentos. Quando vier o mau pensamento, chota ele em nome de Jesus, tira ele daí. Você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas pode impedir ele fazer ninho. Porque para ele fazer ninho, ele não traz o ninho inteiro, ele traz galho por galho, farpinha por farpinha, não é? Então quando ele colocar uma, tira. E eu quero aqui fazer você meditar na questão de Deus sempre perdoar. Deus sempre te perdoa. Quando a gente fala de misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Existem várias canções. Quando a gente fala de misericórdia, a gente está falando ao mesmo tempo de paciência. Sim ou não? Se você acordar amanhã, meu querido, e como muitos têm costume de fazer, oram antes de dormir, né? O que vocês fazem? Pedem o quê? Perdão. Sim ou não? Pelo menos eu faço. Senhor, me perdoe pelas coisas desse dia, e vou pedindo outras coisas. Então, quando acordamos na manhã seguinte, se levantarmos amanhã domingo, se eu te encontrar aqui na Escola Bíblica Dominical amanhã, foi porque a graça do Senhor se renovou na sua vida, amém? Foi porque a misericórdia se renovou, e foi porque a paciência dele ainda está renovada. Imagine a paciência, imagine um balde de paciência, um balde. Aí Deus vai lá com a agulha, a mais fina, a mais fininha, e fala, ó, toma esse balde de paciência e fura, faz um furinho lá embaixo. A gota fica com dificuldade de sair, e você vai levando aquele balde, pingando, mas com dificuldade. Essa é a paciência do Senhor para você atravessar o seu dia, porque no dia seguinte, você tem direito a outro balde. A outro balde cheio de paciência de Deus. Isso é porque Ele te ama. Isso é porque Ele te ama. Eu quero te levar lá em Mateus. Mateus 17. Perdão. Mateus 16, a partir do 24. Aquilo que a gente já conhece bastante.
Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser o meu espelho, se alguém quiser ser confundido comigo pelas ruas, se alguém quiser ser o meu filho, o meu irmão, o meu amigo mais chegado, se alguém quiser dizer que é meu, se alguém quiser fazer parte do meu corpo, ser um galho da minha videira, da videira que eu sou, se alguém quiser ter o meu rosto, ter os meus jeitos, ter o meu estilo, se alguém quiser exalar o que eu exalo, fazer o que eu faço, pensar como eu penso, se alguém quiser tudo isso, primeira coisa, primeira mensagem do dia: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, segunda mensagem do dia. Não, Fábio, segunda não. Não? Vê se eu vou te conduzir errado para lá. Falamos aqui de negar o mundo. O que é negar o mundo? O que é negar o mundo? Não, é não mais ser engodado pelas mentiras. Se o mundo diz que você deve usar uma saia verde e uma blusa vermelha, você não tem que usar. Se o mundo diz que você tem que sair de palhaço amanhã para trabalhar, você não precisa fazer isso, é negar o mundo. E vamos para o mundo da época de Cristo, tomar a cruz. O que era para o mundo? O que era para o mundo tomar uma cruz, carregar uma cruz nas costas até a morte? O que era? Cruz significava morte naquele tempo. Imagine o impacto que Jesus causou quando ele disse: tome a sua cruz. O quê? Morrer. Cruz hoje para a gente significa vida, porque quem passa pela cruz, quem está aos pés da cruz, tem uma nova vida. Mas naquela época significava o quê? Morte. Jesus pegou aquilo que era contrário ao mundo. Jesus Cristo negou o mundo. Quantos nesta hora, quantos, a Bíblia não relata, mas quantos nesta hora viraram as costas e foram embora? Meus irmãos, não tinha Espírito Santo naquela época. Quantos não viraram as costas? Tome a sua cruz, negue esse mundo. Siga-me. Terceira mensagem do dia: decidir não pecar. O quê? Não tem nada a ver de novo, Fábio. Não. Como é que você vai conseguir seguir a Jesus se você não largar os seus pecados? Os seus pecados pesam toneladas, que te prendem, e Deus continua caminhando, e Jesus continua querendo te levar para uma vida nova, e você está preso aos pecados. Como você vai seguir a Jesus se não largar os seus pecados? Como? E eu não estou falando aqui do pecado acidente, que nós gravamos o que é. Eu estou falando daquele pecado lá que está no seu bolso. Ai, irmãos, vamos nos esforçar para mudar. Vamos nos esforçar só mais um pouquinho, vai, está quase acabando. Alguém precisa ver Cristo em você. Alguém precisa ouvir alguma boa nova que vai sair dos seus lábios. O teu vizinho, o teu amigo. Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e largue o seu pecado e fica livre para seguir a Jesus. Ele diz: siga-me. E Ele te diz nessa noite: siga-me. Quantos vão seguir o Senhor? Nós queremos te seguir, Deus. E chegar mais perto de Deus não tem segredo, não tem dificuldade. Não tem que ser teólogo, não tem que ser PhD, não tem que ser pastor, nem apóstolo, não tem que ser bispo, nem cardeal, não tem que ser madre, comadre, ou... tem que ser puro, tem que ser limpo,
tem que se arrepender, tem que amar, tem que renunciar ao pecado, tem que negar a si mesmo, tem que decidir perdoar. Dá para você? Para viver para Cristo, eu preciso riscar umas coisas das minhas tarefas. Ou seja, colocar ok. Eu, quando eu tenho coisas para resolver, eu faço uma listinha e vou riscando e vou colocando ok. Riscar não é suficiente, que eu posso achar que ficou meio... Eu risco e coloco ok, já está concluído, feito. Pegue essas frases e vai colocando assim, ó. Decidir amar, opa, ok. Renunciar ao pecado, opa, ok. Arrepender-me, eu já estou me arrependendo. Perdoar, decidir. Fábio, perdoar não é um sentimento, não é uma decisão. Não espere chegar ao sentimento, decida fazer. Como amar? Amar não é um sentimento, não. Amar é decisão. Porque quem ama sofre, quem ama padece. Esqueceram do filme que viram? Aquilo ali não foi para se mostrar que era machão, não. Foi por amor a mim, foi por amor a você. Um filme de 2 horas. Jesus Cristo ficou a madrugada inteira até amanhecer o dia. E nós vimos um filme de 2 horas. E muitos aqui fechavam os olhos. Eu particularmente sinto um nervoso quando vejo aquelas cenas. Não foi porque ele era um machão, o homem zarrão, o Deus todo. Não, foi por amor. Quem ama sofre. Amém? O meu desejo é que nós hoje saímos daqui diferentes. Pelo menos decidindo alguma coisa. Uma coisa pelo menos. De repente essas páginas que estão aí, cada um vai olhar mais para alguma dessas. Mas pelo menos uma. Nem que seja o ponto ali do ponto de exclamação, nem que seja o ponto final, mas tem que ser alguma coisa. Isso aqui não pode ficar no esquecimento. Eu não posso perder o meu sábado inteiro, que eu estava de serviço e tive que trocar, para passar aqui por passar. Irmãos, não pode. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Tem que mudar alguma coisa, tem que melhorar algo. Amanhã eu sou de novo, eu vou chegar domingo na igreja, eu sou outra pessoa, eu vou, sei lá, as pessoas podem contar comigo para orar, podem contar comigo para anunciar a Cristo, podem. O meu irmão, ele vai ver eu chegando até ele, e eu pedindo perdão pelas coisas que talvez eu nem tenha feito. Tem que mudar. O evangelho é tão poderoso que ele transforma a vida. Você já viu um traficante, um viciado e depois cristão pregando a palavra? Já viram isso? Quantos já viram isso? Médico não consegue, psiquiatra não consegue, magia negra não, é só o evangelho que pode mudar uma vida. E ele quer mudar a sua para melhor. Fábio, você está me dizendo que eu não estou bem. Você está bem na casa de Deus? Sim, mas você pode ser melhor. Amém? Fique de pé para a gente encerrar. Quero chamar o pastor Reginaldo aqui na frente. Tudo isso que nós fazemos, tudo isso que fizemos hoje, eu tenho certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena porque nada é em vão no Senhor. Nada é em vão. O seu trabalho não é vão no Senhor. Agora, tem que ter trabalho. Não esquente só o banco, não marque só o banco. Não, tenha o seu trabalho, tenha a sua parte. Eu quero te perguntar, qual é a sua parte no reino de Deus? Eu não estou perguntando qual é a sua parte na igreja, não. É no reino de Deus. Imagine uma mega empresa. Qual é o seu papel nessa empresa que se chama Reino de Deus? Qual é? O que você faz? Responde aí para você mesmo. O que você faz?